Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Tá na Rotina. Aqui nós compartilhamos experiências e lançamos um diálogo sobre aqueles temas sensíveis e delicados do casamento, com o objetivo de promover, lançar semente nos corações dos casais e promover reflexão. Que essa reflexão traga mudança de comportamento e fortaleça a construção de casais. Temos a missão, temos desejo de conquistar aqui no YouTube uma comunidade de casais fortes que construa famílias fortes. Aqui nos encontramos todas as terças-feiras às 19 horas e todas as sextas-feiras às 19 horas. Um lugar para trazer reflexão para você. Eu sou a Raquel do Fábio. Eu sou o Fábio da Raquel, a qual eu chamo de minha rainha. Então, pega seu café e vamos juntos para mais um episódio. Mais um super episódio do Tá na Rotina para você. O tema de hoje chegou através de um de nossos e-mails que ficam disponíveis na descrição dos vídeos aqui no YouTube. Nosso agradecimento a você. Muito obrigado. Ficamos muito felizes por cada mensagem recebida, compartilhada com muita sensibilidade de você. Está cada vez mais participando dessa comunidade que está se formando aqui no YouTube. Nossos agradecimentos. Estamos muito felizes e agradecidos porque foi o primeiro e-mail que a gente recebeu de tema via rede social, mas a gente ficou muito feliz com esse primeiro e-mail, porque anteontem a gente fez um mês de canal, o canal já existia desde 2024, né? Mas ele foi ativo mesmo no dia 10 de junho. Então, ficamos muito felizes, muito agradecidos pelo apoio que temos recebido, de pessoas que a gente nem conhecia. Então, muito obrigada, agradecemos a mensagem, agradecemos a confiança e que o Senhor nos use, que o Senhor nos ajude a trazer uma reflexão a você e que venha a produzir frutos no seu coração. Em breve traremos o Tá na Rotina especial. Tá na Rotina especial vai ser o momento que vamos estar trazendo outros casais com experiência, vivência, experiências, aprendizados extraordinários aqui conosco. Em breve, para você. O tema de hoje, que chegou através do e-mail, é o marido que todos admiram, menos quem vive com ele. É mais um tema difícil e delicado. Vamos à leitura. Meu marido é uma pessoa admirável para todos os de fora. Ele é amigo, prestativo, bondoso, chega a tirar coisas de dentro da nossa casa para dar a quem está de fora. Quando visitamos alguém, ele leva sacolas de compras de nossa casa. Se preocupa com os outros, busca ajudar. Mas aqui dentro é tão diferente, tão diferente. Falta alimento, falta cuidado, falta gentileza. Em casa, ele reclama de tudo, critica tudo. É como se o melhor dele fosse sempre para os de fora e nunca para nós. Temos uma filha e eu sou quem precisa se desdobrar para sustentar, pagar a escola, plano de saúde, garantir o básico. Me sinto esgotada, sozinha, nesse casamento. São 13 anos de história, mas agora o que mais sinto é cansaço, desânimo, vontade de desistir. Só queria que ele olhasse para dentro,
da nossa casa, da nossa família, do meu coração. Me sinto tão boba por estar escrevendo esta mensagem para um casal que acabei de assistir um vídeo que passa a imagem de uma família perfeita. Talvez o meu desespero falando mais alto. Tivemos que cortar um pouco desse e-mail, esse e-mail é bem extenso, para não identificar a pessoa. O nosso propósito é trazer o tema e um pouco do que descreve o tema, mas manter sempre oculto o nome da pessoa e demais informações. Então você fique à vontade de mandar mensagem através de nossas redes sociais e também do e-mail disponível aqui na descrição de cada vídeo. Assim, que mensagem forte, que tema sensível. E como mulher, é impossível não sentir a dor dessa mulher, porque você casa para você ter um parceiro, para você ter um parceiro de negócio em uma construção chamada família. E você percebeu o seu marido sendo admirado por todos ao redor, como um homem bondoso, um homem prestativo, um homem educado, um homem admirável. E dentro dessa visibilidade externa, ele entregando o melhor dele para os de fora, dentro de casa, ele entrega críticas, reclamações, negligência, falta de apoio. Dentro de casa, ficou com o pior dele. A esposa e a filha dele ficaram com o pior. E ela se sente sobrecarregada porque ela que precisa. Os mantimentos da casa ele leva para os outros, ela precisa arcar com a despesa da filha, plano de saúde, escola. Quer dizer, ela está com um peso muito grande e é impossível não sentir a dor dessa mulher. É impossível não sentir o desespero dessa mulher. Como ela mesmo disse aqui, é impossível não sentir o desânimo dessa mulher e a vontade de desistir também. Mas antes da gente dar seguimento, eu vou fazer um adendo. Em nenhum dos nossos vídeos a gente passa a imagem de uma família perfeita, até mesmo porque perfeito só Deus. A gente tem as nossas lutas, tem os nossos pontos de conflitos, tem as batalhas que a gente luta e que a gente escolhe lutar diariamente. Mas o nosso principal objetivo é se escolher diariamente. Juntos superar as dificuldades, superar as batalhas, mas principalmente firmados em Deus, porque sem Ele, certamente não existiria a Raquel do Fábio, nem o Fábio da Raquel. E perfeito é só Ele. A gente aqui somos muito falhos. São anos de busca de conhecimento nossa, de aprendizado, de aperfeiçoamento, onde um busca a compreensão pelo outro, o entendimento, e principalmente você nunca se achar que você está na razão de tudo. Aqui não há uma disputa. Casamento não tem que haver disputa. Quem é o melhor? Quem é o grande vencedor? Quem se destaca mais? O casamento é feito de união, cumplicidade, amor, amizade. E é exatamente isso que diz o nosso versículo de abertura, que é Eclesiastes 4, versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A gente já debate esse versículo sempre, então acredito que você já está cansada de saber o significado. Vamos para o tema para ser mais prático. É bem complicado, porque
São 13 anos de casamento, havendo uma filha, e para alguém chegar, a mandar um e-mail, tá aqui nossa gratidão, o nosso apoio. O canal nasceu com o objetivo, como a minha rainha disse, já era para esse projeto ter acontecido há muito tempo, mas só que tinha que ter um propósito, tinha que haver uma missão. Foi chegada a hora dessa missão, de podermos trazer reflexão para casais, de trazermos entendimento, porque a vida a 2 ela é construída dia a dia. Cada casal é um casal. E quando nós, Fábio da Raquel e a Raquel do Fábio, recebemos cada mensagem que vem através das nossas redes sociais, assim como essa que chegou através do e-mail, nós temos que analisar com muita cautela, muito carinho e ter a percepção o quanto isso também faz parte da história desse casal. E o que nós podemos acrescentar na sua vida que está nos assistindo. Porque são 19 anos, que não foi 19 anos do dia para a noite. Tivemos muitas batalhas, muitos desafios, onde esse casal passou. Desafios esse que cada um que está nos assistindo passa em sua casa. Mas juntos podemos ser vencedores. Por esse motivo, nasceu o Tá na Rotina, para se tornar uma comunidade. Deixa aqui a sua mensagem, porque talvez a sua mensagem deixada aqui, a mensagem que você traz, também vai ser uma fonte de edificação de vidas. Quando se fala-se de um relacionamento de 13 anos como esse, muito jovem, são ainda tem uma filha, qualquer decisão que venha a ser tomada por parte da esposa ou do marido, tem que se pensar muito na criança, porque qualquer decisão que venha a ser tomada, quem sofre as consequências, por mais que não pareça, são os filhos. É muito triste o filho, quando um dia está na casa de um, está na casa de outro, é bem desafiador e conflituoso para as crianças. Então, nós sempre vamos lutar, nossa missão é lutar para a restauração de casamentos, para que o casamento seja como diz, até que a morte nos separe. Nós entendemos que você parou, você está esgotada, como diz, desanimada, cansada. E seu marido, como você relatou, ele é bom para os de fora. Quando eu identifico que ele é bom para os de fora, ele demonstra ser uma pessoa boa. Pergunta que eu preciso fazer é o seguinte: você casou com ele? Você casou com ele porque você viu neste homem um homem admirável, um homem que você olhou e falou: "Eu quero ele para ser o meu marido". Porque se você quisesse que ele viesse a ser somente o seu namorado, ia ser somente o seu namorado. Então, quando você disse o sim, é porque você realmente queria casar com esse homem que levava a você admiração, que fez o seu interior mexer por dentro, seu coração bater forte. Naqueles momentos que você podia estar fazendo alguma coisa e ele chegando perto de você, você já sentia, sabe, o coração batendo por ele, e aí isso te levou a dizer o sim. A questão toda é: onde está esse homem? O que fez com que ele passasse a ser bom para os de fora? Vocês em algum momento vocês pararam para conversar? Porque o sentimento feminino é diferente do sentimento masculino. O homem, na maioria das vezes, para ele está tudo bem as ações que ele está praticando, às vezes na mente dele, ele está fazendo o que é certo, mas na sua visão não é o certo. E aí quando você, mulher guerreira, forte, está fazendo tudo dentro de casa, como você descreveu, pagando as contas, cuidando da casa, botando alimento, o que fez com que isso se revertesse e fizesse você
estar tirando o seu marido da posição dele, de varão da casa, de homem que tem que ver o que está acontecendo, o que ele tem que organizar, o que ele tem que fazer com a filha, com você. Talvez um momento de sentar, conversar. Na maioria dos casais hoje em dia falta comunicação. Mas, amor, vamos aos fatos. O fato é, o marido é admirável fora de casa, o marido é admirável por todos, o marido tira as compras de dentro de casa, para levar para os outros. O marido negligencia as contas, com a filha, a escola, o plano de saúde, a alimentação. Eu acredito que a essência dele seja boa, porém, esse marido, ele sempre foi esse homem, que é bom para os de fora e ruim para os de dentro, porque ela fala aqui que dentro é só reclamação, é só crítica, são pontos. Então, o cansaço dela é muito real e eu acredito que ela está descrevendo um quadro de um espelho de marido presente em muitas casas. Aquele tipo de marido que o melhor dele fica para os de fora. E os de dentro, a melhor, como dizem agora, né? A melhor versão dele ficam para os de fora. E os de dentro ficam com o pior. Como sustentar uma relação onde você está praticamente sozinha, está cansada, está esgotada, está pensando em desistir. Porque você não se casa para você criar construir, não vou nem dizer guerrear, construir uma relação sozinha. É lógico que, às vezes, um vai precisar se doar mais do que o outro e vice-versa. E isso faz parte de uma construção. Não é 50-50. Tem momentos que você vai se doar muito mais do que eu. E tem momentos que eu vou me doar muito mais do que você nessa nossa construção de relação. Mas a mensagem dela, veja bem, como é que ela se sente emocionalmente? O marido dela é admirado por todo mundo fora de casa. Ele é bondoso, ele é generoso, ele é prestativo, ele tem várias qualidades maravilhosas da porta para fora, da porta para dentro, ele é outra pessoa. Sim, é um fato que esse homem provavelmente ele deve ter algum transtorno de personalidade ou a criação dele, ele viveu em uma família onde esse tipo de comportamento era o normal. Até mesmo porque, eu não sei se você se lembra, em muitas casas que eu morei, era comum. E eu até tive um comportamento semelhante a esse quando a gente recebia criança. Eu tratava muito bem a criança e quando o nosso filho pedia, eu falava não, e você veio e me exortou. Você lembra disso? Então, não, a gente não sabe se esse homem aprendeu, não fez parte do crescimento dele, esse quadro da pessoa boa para fora e ruim para dentro. Exatamente. É esse ponto que eu estava querendo chegar. De ela ter se apaixonado por esse homem que ela viu fazendo tudo para os de fora. Porque, na verdade, quando você faz uma análise de você desejar alguém, de escolher para ser meu, é porque você viu coisas boas naquela pessoa. E aí ele sempre foi bom para os de fora. E ela, ao longo do tempo, ela foi vendo isso e admirando. Só que aí entra o grande detalhe.
ela agora não está mais de fora, ela está agora dentro. Vocês compreendem como é complexo a vida a dois? E aí entra exatamente nisso. Quando você entra para dentro de casa, dentro de quatro paredes, e você passa a ver que esse homem admirável da porta para fora é a mesma pessoa quando você estava do lado de fora e recebendo essa mesma bondade. Só que agora você trocou de posição. Ela está dentro. E aí dentro, ele é a mesma pessoa, só que as atitudes dele é totalmente diferente. Aí ponto um, vem da criação dele, do ensinamento que ele teve dentro de casa. Talvez ele teve um pai que era muito bom para os de fora e ele achou que isso era o correto para ele e ele busca replicar isso por compreender que isso faz um bom homem, por ele ter tido isso do pai, ou de repente a mãe, nós não sabemos, eu estou conjecturando. Como corrigir um indivíduo que cresceu com essas crenças? Eu conheci uma colega de trabalho que o pai dela era exatamente essa pessoa. O pai dela tinha um coração muito bom e ele não tinha nem um pouco de percepção dele mesmo. Ele era aquele tipo de homem que tirava, se ele precisasse tirar a roupa dele do corpo para ele doar para alguém na rua que estivesse precisando, ele tirava. Ele tirava alimentos da casa, ele tirava tudo para dar. Mas ele não tinha essa questão do comportamento de críticas, de reclamações dentro de casa. Ele apenas era aquele homem que não tinha muito um senso crítico de primeiro analisar, opa, minha casa está suprida, eu estou precisando, eu só tenho. Ele não tinha esse senso crítico, mas ele tinha essa questão de dar, tirar tudo para dar. E foi muito interessante porque o pai dela e a mãe dela é casados até hoje, tem mais de 50 anos de casados. E ela falava o quanto que a mãe dela sofria com esse tipo de comportamento do pai, de tirar tudo para dar para os outros. E muitas vezes isso também pode ser uma carência afetiva mal suprida. E aí essa pessoa acredita que essa é a forma dele conseguir atenção e validação dos de fora. Assim, são várias camadas, na verdade. É bem complexo, porque esse homem, eu acredito que exista bondade nele. Mas o que acontece de fora, da porta de casa para fora, é não combina, são antagônicos. Exatamente. Aí, não, não, você mudar um outro é um desafio e é um erro, porque quem muda é o Espírito Santo de Deus mediante a vontade do indivíduo. Eu quero mudança, eu quero me aperfeiçoar, então eu tenho que tomar uma posição e agir para eu ser uma pessoa diferente ou uma pessoa evoluída dos meus pais ou dos meus familiares. Meus familiares agiam errado de determinadas maneiras, então eu vou analisar o que é errado e não quero colocar em prática. Essa é a decisão que eu vou passar a ter. Então, ela vai ter que identificar essas falhas, como você acabou de relatar. E aí, para gerar reflexão ao marido, tem que haver o quê? Comunicação. Ela também tem que passar a se abrir e pedir pequenas coisas ao marido para levar responsabilidade, para ele retomar as responsabilidades.
ela utilizar a mesma estratégia que é feita lá fora. Quando ele faz alguma coisa, ele vai receber obrigado. Você é muito bom. Você, nossa. Então ele vai ser muito elogiado. Então, quanto mais elogios ele tiver, o ego dele vai ficar inflado, dentro do que você falou. Então, uma das orientações que dá para ela começar a colocar em prática, cada ação realizada por ele dentro de casa, ela agradecer ao marido. Porque muitos casais deixam de agradecer às suas esposas ou seus cônjuges. Então, eu vejo o seguinte: amor lavou a louça. Amor, poxa, sua louça ficou incrível. Muito obrigado. Nossa, é muito bom ter você ao meu lado. É tão bom, meu amor, enquanto eu estava cozinhando, você estava lavando louça. Ou então, enquanto eu estava, arrumando a sala, você estava, eh, botando lixo para fora. Muito obrigado. Então, conforme essas pequenas ações vão sendo inseridas no relacionamento de vocês, essas mudanças vão começar a acontecer, porque vai ter a mesma ação vai ser gerada e a mesma reação vai ser gerada de acordo com o que é fora. E aí, vocês sentarem sempre para conversar. De repente ele faz uma comida muito boa, que você goste. "Amor, essa comida tá tão gostosa". Paga-se muito caro por pessoas de vários níveis intelectuais para trazer um pouco de suas histórias para dentro de palestras que são motivacionais, onde tem pessoas de todos os tipos de profissões ali, para ouvir qualquer pessoa que está trazendo um pouco mensagens motivacionais. Isso é constatado. Quantas vezes nós amanhecemos o dia e vamos lá ver um feed, uma mensagem, um texto, um versículo, um salmos que nos motivam. Isso também é bom. Então, assim, se você começar a trazer formas de para dentro do seu relacionamento, onde você vai incluir seu marido nessas tarefas que deveriam ser dele. "Amor, paga uma conta para mim". Ele pagou a conta. "Amor, poxa, obrigado por você ter pago essa conta". Eu estou falando isso para você que está me ouvindo, mas isso não vem do Fábio. Por isso que eu estou falando isso. Eu estou falando isso com base de alguém que me ensinou a gratidão. Esse alguém se chama Raquel, minha rainha. Eu não fui ensinado pelos meus pais a ter gratidão. "Faz isso para mim". "Poxa, muito obrigado". "Olha, ficou tão bom essa comida que você fez". É um discurso motivacional, mas te incentiva a fazer de novo. Mas por quê? Porque quando vem a crítica, ou um dia, 2 dias, 3 dias, assim como você está ficando cansada, a mulher sábia edifica o seu lar. Porque se você mandou mensagem pra gente, você quer mudança em seu relacionamento. E há esperança. E você pode começar a inserir com pequenas ações no agora, no hoje. Uma ação que eu lhe indico é todas essas dicas que a gente está falando, parte tudo de você, nenhuma até o momento dele. Porque na realidade a gente não tem o poder de mudar o outro, mas a gente tem o poder de trabalhar a nossa mente, trabalhar os nossos comportamentos e melhorar as nossas ações. Orar. Faça um propósito de jejum pela vida do seu marido. Eu sei que está difícil, eu sei que você está cansada, eu sei que você está esgotada. Faça um propósito de jejum e oração pela vida do seu marido. Joelho no chão e ore.
Declare sobre a vida dele: Senhor, eu declaro sobre a vida do meu marido, que o Senhor o chamou para ser o sacerdote da minha casa. Eu declaro, Senhor, que ele será um homem, Senhor, um homem de responsabilidade comigo, com a nossa filha, com a nossa família, Senhor. Pai, eu lhe peço, Senhor, converta o meu coração para ele e o coração dele para comigo, e o nosso para com a nossa filha e da nossa filha para conosco. Faça um propósito de jejum e de oração, intercedendo pela vida dele, porque se você está aqui reconhecendo que existe algo, como bem meu marido falou, é porque você quer mudança. E muitas vezes a mudança começa a partir de nós. Eu sei que você está cansada, eu sei que você está esgotada, mas enquanto há vida, há esperança. E tem momentos que um precisa se doar mais do que o outro. E nesse momento, assim, não desista, não desista do seu casamento. Foram 13 anos. Se esse homem é bom para fora, ele pode desenvolver essa bondade, essa generosidade, essa partilha dentro da sua casa também. Eu creio nisso. Você tem que puxar ele para essas ações dele para fora. Você tem que, eu vou falar aqui, estratégia. Usa essa mesma estratégia para dentro de casa, para você. Porque o homem, ele gosta de ser valorizado. Tem poucas coisas que o homem esquenta a cabeça. Mas se você valorizar o seu marido com pequenos detalhes, você vai ver o que ele é fora para dentro de sua casa, todos os dias. Falta mantimento, prepare uma lista do que está precisando comprar. Pode levar ele para você, que vai ser ótimo. Vocês podem estar saindo, que ele não segure na sua mão, segura na mão dele e vai fazer as compras. Ou então, se você quiser usar a estratégia, amor, toma, vai no mercado, compra isso aqui. Ele vai lá e compra. Amor, obrigado. Amor, faz aquele almoço, aquela janta para mim. O plano de saúde, a escola da sua filha, quer dizer, da filha de vocês. Amor, paga essas contas aqui para mim, por favor. E vai transferindo a responsabilidade, vai transferindo a responsabilidade. Amor, ai, querido, tô um pouco sem tempo hoje, tô um pouco enrolada. Vence hoje, amor, paga para mim, por favor, amor. Ai, amor, preciso tanto de você hoje. Eu me sentiria tão feliz se você fizesse isso por mim. Chama ele para a responsabilidade e vai orando, vai intercedendo, vai jejuando. Sabe, vai buscando força no Senhor, vai se fortalecendo no Senhor, vai pedindo estratégias no Senhor. E a mudança, nesse primeiro momento, começa em você. Se ele começar a reclamar, você se afasta e vai declarar palavras de bênção sobre ele. Eu sei que é muito desafiador, mas todos os dias à noite, porque a palavra diz que a gente tem que buscar a renovação da nossa mente. E os nossos pensamentos, eles são antes das nossas emoções e os nossos comportamentos. Todos os dias, tira um X dias, vou dar um exemplo. Vou ficar 7 dias. Durante 7 dias, exemplo, tá? Aí os dias quem determina é você. Toda noite, antes de você dormir, você vai escrever 3 motivos pelos quais você é grata pelo marido que tem. Pode não ser assim uma coisa simples. Eu sou grata porque hoje o fulano de tal comprou açúcar. Exemplo. Eu sou grata porque hoje o fulano de tal pegou nossa filha na escola. Eu sou grata porque hoje o fulano de tal lavou a louça. Você fez isso hoje, você vai fazer isso amanhã, você vai determinar X dias. Por que isso, Raquel? Para você começar a transformar, mudar os seus pensamentos em relação ao seu marido.
Porque eu acredito que essa bondade, essa generosidade, esse homem admirável que é visto da porta de casa para fora, ele vai ser visto dentro de casa também. Ele vai ser bênção para você, ele vai ser bênção para sua filha. Vocês vão passar por essa fase e se tornar um casal mais fortalecido. Eu acredito porque quando a gente se dispõe a mudar certos comportamentos em nós, esses pequenos comportamentos, eles refletem a mudança no outro. Eles inspiram o outro a mudar também, sabe? E peça as estratégias no Senhor, sabe? Vai ser difícil? Vai. Não vou falar para você que vai ser fácil, porque você vai estar cansada, desanimada, com vontade de desistir. Mas aquele homem que você conheceu, aquele homem que você se casou, eu acredito que ele ainda está aí. Eu acredito que ele apenas se perdeu no caminho. E às vezes a gente se perde. Às vezes a gente fica buscando se encontrar. Às vezes esse homem está tão sedento por validação que não me pergunte por que o homem gosta tanto de validação. Mas é uma coisa que às vezes eu fico, meu Deus, né? Tá tão sedento de validação que ele busca essas ações para ser validado do lado de fora. E ele quer ser validado pela pessoa que está ao lado dele, que é você. Então, assim, nos pequenos detalhes do dia a dia, busque isso, trazer ele para você cada vez mais. Porque você, uma mulher guerreira, vitoriosa, batalhadora, mulher sábia, que vai edificar o seu lar. Puxa ele para você. Amor, ajuda hoje a nossa filha a fazer aquele trabalho de casa. Amor, e queimou aquela lâmpada ali. Dá para ir lá e comprar e já botar? Aí vai falar assim: vou fazer. Você diz assim: tá ótimo, meu amor, mas você vai fazer quando? Para ele te dar um dia e hora para fazer essa atividade. Compromisso, para ele já ter um compromisso. Ele fez, amor, muito obrigada. Eu vi que você trocou aquela lâmpada. Poxa, fiquei tão feliz, muito obrigado. Ele ajudou a filha de vocês no trabalho de casa? Poxa, amor, nossa filha ficou tão feliz que você ajudou ela no trabalho de casa. Ai, eu gostaria que você fizesse isso mais vezes. Foi tão bom. Isso é tão importante para o vínculo de vocês. Ai, ele tirou o lixo. Vamos trazer esse. Ai, amor, muito obrigada por trazer o lixo. Amor, pode me buscar amanhã no meu trabalho? Vai falar, talvez ele não tenha isso ainda em vocês, por livre, espontânea vontade. Gera interesse nele, amor. Poxa, pode me buscar amanhã no trabalho? Ele vai te buscar no trabalho. Aí tu dá aquele abraço nele, amor, que bom que você tá vindo me buscar hoje. Ai, tô tão feliz. Aí depois você pede de novo. Para ir gerando essa vontade, esse interesse, sabe? E vocês se reconectarem, de a intimidade de vocês começar a voltar, de haver essa gratidão aos poucos sendo renovada no relacionamento de vocês. E você vai orando, vai jejuando, vai buscando estratégias no Senhor. Eu sei que o mundo iria dizer para você: desista. Eu sei que o mundo iria dizer para você: isso daí não tem mais jeito. Enquanto há vida, há esperança, enquanto há vida, há possibilidade de transformação, há possibilidade. O nosso cérebro, ele é extremamente adaptável. E a gente tem essa capacidade incrível, que é a neuroplasticidade de se adaptar, de aprender, de recomeçar. E eu acredito num Deus poderoso, que transforma, que faz o impossível. Eu acredito que o Senhor, ele é poderoso o suficiente para transformar qualquer ser humano. E assim, algumas coisas que de repente ele possa fazer dentro de casa e não ficar ao nível seu. Ele vai lavar uma louça. Talvez ele não tenha essa prática, mas suponhamos,
que ele não tenha e vai lavar a louça, mas não ficou do seu agrado, mesmo assim você seja grata. Depois você vai lá, coloca do seu jeito. Amor, fazer uma comida, talvez, não sei, né? Vamos supor que ele saiba cozinhar. Pedir para ele cozinhar uma comidinha que te agrade muito. Ah, mas ele não sabe cozinhar. Mas talvez ele tenha alguns outros talentos e você puxar aos poucos isso e retirar o melhor dele para você. E você tem esse poder. A mulher, eu digo que a mulher tem esse poder perante ao homem, tá? Por mais que gere recompensas no decorrer do dia, recompensas essas, pontinho, pontinho, que só você vai saber, tá? Mas pode ser um abraço, um beijo, qualquer coisa que venha a fazer com que ele se sinta valorizado pela esposa dele, pela pessoa a qual ele ama. E eu tenho uma imensa clareza que esse homem tem a capacidade de dar a vida dele por você, se for assim preciso for. Ele decidiu casar com você. É uma decisão que você pode tomar hoje, mediante uma mudança no seu eu. É você refletir, anote se for preciso, pegue uma folha, um caderno, anote. E meu marido, só você. E o papel. Ele é assim, ele é assado, ele é assim, ele é assado, ele é assim. Meu ponto de estratégia agora vai ser esse. Cria-se um ponto de estratégia para que você puxe o seu marido para você. Vá colocando em prática dia após dia e vai analisando os resultados dele em casa. Você vai pedindo, ele vai executando e assim um dia após o outro. E a recompensa, a gratidão. Amor, obrigado. Vai dar um beijinho. Amor, obrigado. Dá um abraço e converse. A comunicação é o que falta na maior parte dos relacionamentos. Todo mundo conversa. Todo mundo tem a capacidade de pegar, torno a dizer, que eu não concluí anteriormente. Pega o celular, passa mensagem para o mundo todo, mas não tem um momento onde um senta de frente para o outro e começam a conversar. Contar sobre o seu dia, se desabafar para o seu melhor amigo, que é o seu marido, onde você também é a melhor amiga dele, de sentarem junto e começar a conversar. Isso vai ser algo extraordinário na vida de vocês. Pode ser no momento da janta, pode ser no momento em que você pedir para ele te buscar no trabalho, vocês virem conversando, entende? Há esperança. Compreendemos que você está cansada, triste, angustiada, exausta. Mas para todas essas palavras negativas, existe adjetivos poderosos que você pode, você consegue, você é capaz. Mulher sábia edifica o lar. Comece hoje, você, devagarzinho, com seu marido. Você vai ver o homem que você vai transformar. Um dia de cada vez, respeitando seus limites. Vai trabalhando um dia de cada vez, um dia de cada vez. Lembre-se que tem momentos que um vai precisar se doar mais do que o outro, mas eu creio verdadeiramente que o Senhor pode operar um milagre e que, assim, enquanto há vida, há esperança e há oportunidade de viver o extraordinário da parte do Senhor. Agora, se você já viveu uma experiência semelhante a essa dessa nossa seguidora, semelhante a esse momento de desamparo, esse momento solitário, esse momento onde você se sente esgotada e cansada diante da falta de postura do seu marido
e você passou por tudo isso e você conseguiu reestruturar seu casamento, reestruturar sua família. Deixe sua mensagem aqui nos comentários, de maneira que possa edificar a vida dessa nossa seguidora. Traga a sua experiência, compartilhe a sua experiência, porque acreditamos que só assim nós seremos capazes de construir uma comunidade forte, uma comunidade de pessoas que curam, de pessoas que transformam e que constroem casamentos sólidos, casamentos fortes, que reflitam famílias saudáveis. Eu, por exemplo, eu digo que eu aprendi muito com a minha rainha, porque eu aprendi mesmo. Porque cada um tem a sua história. E eu tive a minha história. Eu não vi muita coisa por parte dos meus pais e do meu pai, mais coisa negativa. E coisas muito semelhantes em relação a esse rapaz, das atitudes dele para com a esposa. E minha esposa foi me ensinando aos poucos. Então hoje eu também me policio em ser grato a ela. Eu me policio, em ser grato até com o nosso filho também em relação a nós dois, de qualquer coisa que a gente faça entre a gente. Essa daqui, ela foi tão, tão, tão comigo que teve um momento da vida que ela identificava o quão capaz era a pessoa que ela escolheu para se casar, mas o quanto ele estava precisando de ajustes. Então, quando ela me via com posicionamentos, ela me corrigia. De chegar ao ponto de eu chegar na faculdade, ela tá na porta da faculdade me aguardando, e ela assistiu aula comigo. É porque existia uma matéria que ele foi reprovado 3 vezes. E aí, na minha cabeça, eu não entendia, porque o meu marido é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Meu marido, ele fala: "Vou fazer isso", e ele faz coisas extraordinárias. E eu não conseguia compreender como esse homem inteligentíssimo tinha ficado reprovado 3 vezes naquela matéria. E aí, assim, queria que ele passasse. Então eu fui para a faculdade com ele. O professor dessa matéria era um conhecido meu, a gente trabalhava na mesma empresa, e aí ficava fácil de eu assistir a aula. Eu fui para a faculdade com ele, assisti às aulas com ele e ajudei ele a finalmente passar nessa matéria. E detalhe, minhas notas sempre foram baixíssimas. Essa daqui, quando abria a boca, eu ficava assim, ó. Eu vou mostrar a mão aqui, ó. Eu ficava assim. Ela é CDF. Eu ficava assim. Então, eu comecei a tirar nota boa. Ou eu tirava nota boa, ou eu via, ou eu ficava ouvindo ela reclamar no meu ouvido. E aí eu comecei a tirar nota boa. Me dá vontade de, às vezes, sabe, aquela vontade que nem tá te dando aí, com relação ao seu marido. Só que Deus foi me dando sabedoria, mansidão, domínio próprio. Olha para ela. Olha o quanto ela é. Olha o quanto que ela quer de você bem. Olha o quanto ela te ama. Ela está indo na faculdade com você, ela quer que você tire nota boa. Ela quer que você seja aquilo que ela está enxergando de você. Foram 6 meses indo para a faculdade com ele, para poder ele conseguir finalmente passar nessa matéria com notas, as primeiras notas altas dele. Mas eu precisei ser chata, vou ser sincera, precisei ser muito chata, precisei ficar no pé, precisei, do meu jeito, Raquel, de ser, tentar fazer com que ele enxergasse todo o potencial que existe dentro dele e o quanto que ele era capaz de sair daquela matéria com louvor, porque ele é um cara
inteligentíssimo. Ele é um cara autodidata. Ele fala, vou fazer. No início do nosso casamento era muito engraçado, porque eu olhava assim, eu ficava de deboche, e eu era extremamente debochada, sarcástica na época. Eu ficava de deboche, de desdenha, não fazia nada. E ele falava, vou fazer isso, e ele fazia coisas extraordinárias. E depois eu ficava, como? Como? E foi um dos períodos da nossa história que foi muito desafiador, porque você imagina o mico que é você tá com babá na faculdade. Você imagina o tamanho do mico, o tamanho da zoação quando eu não estava por perto. Mas eu fui e verdadeiramente não me arrependo. E se eu tivesse que fazer de novo e pudesse fazer de novo, eu faria tudo de novo, porque foi muito gratificante vê-lo quando ele viu que finalmente ele se livrou daquela matéria e que finalmente ele estava começando a sair do aluno que assim se arrastava, do aluno que estava ali se arrastando todos aqueles semestres, mas ele percebeu o quanto que ele podia ir além. Foi quando ele começou a sentir mais segurança nele mesmo, confiança nele mesmo, porque o meu marido, ele falava, ele era inseguro em tudo, até no falar, embora seja uma pessoa inteligentíssima. Mas ele tinha uma insegurança, ele tinha uma questão que, assim, passava insegurança demais. Por quê? Porque isso estava ligado ao à minha criação. E ela conseguiu, ela, né, porque eu trouxe isso, porque ela teve medo? Claro que ela teve medo, porque na mente dela: "Será que eu fazendo isso, eu vou perder meu marido? Porra, a gente mal casou, eu tô sendo dura com ele", sabe. E tanta coisa, mas ela fez aquilo que ela achava de melhor pra mim, porque ela me amava, ela me queria bem, e ela queria ver aquilo que ela estava vendo com os olhos frutificar. Tinha momento que dava vontade de eu sair correndo, É verdade. tá. Então, assim, não tenha medo. Ela foi sábia e ela me edificou. Então, edifique o seu marido. E não só medo de sair correndo, não, medo de desistir também, porque você imagina, você ser um homem já maduro e muitas vezes os colegas ficarem zoando, ficarem debochando. Quando eu aparecia do nada na aula, eu aparecia mesmo, eu ia mesmo, e eu assistia mesmo, e eu falava, vem cá, onde que está a tua dificuldade? Vamos juntos. Vamos superar isso aqui juntos. Ah, tá, vamos tentar entender, sabe? E então era uma questão, de uma certa forma, humilhante, né? Porque aí as pessoas falam: ah, minha esposa é a mãe, tá bancando o papel de mamãe. Não, não. A mãe dele tem o espaço dele, a mãe dele. Não, eu não sou mãe, eu sou esposa, eu sou a mulher dele, mas eu quero que ele supere esse desafio que ele está enfrentando nesse momento e eu sei da capacidade dele. Então, vem cá, o problema é esse. Como é que eu posso ser parte da solução desse problema? O problema é ele estar reprovado 3 vezes e possivelmente uma quarta. Esse é o problema. Como que eu posso ser parte da solução desse problema? Tenho que ir? Eu vou. Vamos resolver juntos. As críticas, as zoações, as vontades dele muitas vezes que deve ter surgido várias vezes, e eu não julgo por isso, mas tive medo, tive preocupação, mas Deus me deu coragem, Deus me deu ousadia e Deus me deu estratégias, porque muitas dessas coisas eu nunca pedi ajuda para ninguém, eu nunca liguei para ninguém. Muitas partes da nossa vivência
da nossa história, das nossas lutas, das nossas batalhas, foi sempre aos pés do Senhor que eu busquei ajuda, que eu busquei refúgio, que eu busquei orientação. Até mesmo porque muitas das vezes que eu ligava para alguém e que eu tentava conversar com alguém, eu sentia mais que a pessoa ela queria ouvir para fofocar. Não sei se você me entende, mas não para me trazer uma orientação que me levasse a um caminho. Ou então ela não estava disposta a ouvir, ela queria sempre trazer uma resposta reativa de um assunto que me deu a entender que ela não ouviu. Então, não valia a pena. Então, cada estratégia de cada luta que a gente passou, de cada batalha que a gente passou, muito foi aos pés do Senhor e também buscando livros, buscando vídeos. Aqui no YouTube, o YouTube, assim, eu acho que é uma escola, porque aqui você encontra de tudo. Você encontra conhecimento sólido, você encontra orientações que vão te ajudar verdadeiramente a se tornar um ser humano melhor, uma esposa melhor, um homem melhor, que vão construir você de uma forma que você venha evoluir. O YouTube, livros, classes de casais, congressos, encontros de casais, essas partilhas que sempre trazem experiências que nos acrescentam, que muitas vezes fala, pô, posso viver isso. Tá, mas qual é o caminho? Então, minha amada, assim, se empoderem no Senhor. E eu sei que tá doloroso. Eu sei que está difícil, eu sei que você está cansada, e eu sei que muitas vezes o caminho mais fácil é desistir. Essa é a verdade. Às vezes o caminho mais fácil é desistir, mas eu tenho certeza que se você persistir, o Senhor vai te dar vitória e honra nessa situação que você está enfrentando hoje. Vitor, que onde quer que ele faça o bem, as pessoas também falam assim, talvez com aquele teor de inveja. Que marido que ela tem. Aí, que marido que ela tem. Só não sabe como é que tá dentro de quatro paredes. Mas você pode reverter tudo isso ao seu favor. Muito obrigado. Aqui fica mais um Tá na Rotina para você. E se você acredita que essa mensagem possa edificar a vida de alguém, envie essa mensagem para quem precisa ouvi-la. Compartilhe com essa pessoa, curta, traga a sua contribuição para a vida dessa seguidora, porque assim você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas e nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas que possam estar vivendo essa mesma situação. O objetivo do Tá na Rotina é criar e crescer cada vez mais uma comunidade. Uma comunidade onde você também pode trazer sua história de vida e compartilhar. Ser um grande testemunho para a vida de vários outros casais, assim como essa nossa seguidora. Então, cada mensagem, cada testemunho aqui deixado, nós acreditamos que vai ser uma luz que vai brilhar dentro de um novo lar. Amém. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada a você que ficou conosco até aqui. E não deixe de ativar o sininho para você receber. As notificações. É isso aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.